Hoje a nossa aula também é de Olimpíada de Língua Portuguesa e hoje a gente vai discutir sobre o poder da argumentação. Argumentar em situações difíceis, e aí esse texto aí depois eu vou ler para vocês, de Philippe Breton, argumentar em situações difíceis. Assim, é uma situação difícil, em geral é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a essa questão, a violência continua enraizada no cerne de nossas vidas diárias. Diante de uma situação difícil, de uma violência que atravessa nosso caminho, temos 3 opções à nossa disposição: recorrer à violência, fugir, tomar a palavra, tentar argumentar a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Aí você viu que a gente pode enfrentar situações difíceis e, diante dessas situações difíceis, você pode tomar 3 decisões: ou recorrer à violência e fazer as mesmas coisas que o outro, xingar, bater, ou então correr, fugir, sair da briga, ou tentar argumentar, tentar resolver o problema no diálogo. Argumentar em situações difíceis, aí do Philippe Breton. Então vamos ver. Aqui eu coloquei uma atividade para vocês, só para vocês discutirem sobre isso. Como forma de construir a reflexão, discuta qual o valor que a argumentação pode ter na condução da vida pública de uma comunidade, de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, bem como no cotidiano das pessoas, especialmente em situações que parecem difíceis. Para tanto, leia e discuta com ele o argumentar em situações difíceis. Então, foi isso que eu já tinha lido. Essa atividade, vocês não precisam, se vocês quiserem escrever alguma coisa, vocês escrevam. Em termos assim, como é que se resolve uma situação difícil, tanto numa comunidade, no seu bairro, alguém que joga o esgoto na rua, na porta da sua casa, ou lixo, ou outro problema, ou o prefeito da cidade que também está meio negligente. De que forma se pode resolver essas situações? Outro, ao discutir esse texto, preste atenção para o fato de tomar a palavra com o objetivo de pacificar uma situação. Envolve ouvir o interlocutor e escolher seus motivos. Caso você disponha de algum tempo, leia o livro Argumentar em Situações Difíceis, de Breton. Ou o artigo Como Conversar com um Fascista, da filósofa Maria Tiburi. Veja a aposta de ambos os autores no poder do diálogo e da argumentação como antídotos para a violência e intolerância. Essas ideias poderão subsidiar todo o trabalho com o artigo de opinião ao longo das oficinas. Então, gente, se vocês quiserem ler, tiverem curiosidade, vocês tanto podem ler esse, que eu já li um trechozinho, né? Argumentar em situações difíceis, do Breton, e também conversar com um fascista. Não sei se você já ouviu falar. Hoje, ultimamente, no Brasil, tem alguns grupos de pessoas que as pessoas chegam a chamá-los de fascistas, que são pessoas com a ideia fechadas, que eles acham só eles que sabem as verdades e não têm argumentos e agem de forma preconceituosas. O fascista ele é muito preconceituoso. Os conceitos dele, os conhecimentos dele, é tudo da forma de preconceito. E vocês já sabem que o termo preconceito, quer dizer, é quando você conceitua alguém sem você conhecer. É quando você abre a boca e diz algumas maluquices a respeito de um determinado assunto
sem ter conhecimento dele. Isso aí nós chamamos de preconceito, porque você está preconceituando, quer dizer, conceituando algo antes de saber quem é o indivíduo, a pessoa ou outra coisa, né, que nós estamos falando. Pode ser do emprego, pode ser... No Brasil, por exemplo, eu estava vendo nas redes sociais, o pessoal chama alguns políticos brasileiros de comunistas, alguns países comunistas, como a Venezuela. Hoje eu vi uma pessoa chamando até a Argentina comunista. Por que essa pessoa chama a Argentina comunista? Porque ele não conhece nem o significado da palavra comunista. Mas aí, no preconceito dele, comunista é coisa ruim, porque alguns países que adotaram algumas regras comunistas ou socialistas não foram muito bem, aí eles querem estar jogando essa coisa de quem é de esquerda comunista e coisa mais. Como se fosse até um xingo, um palavrão, e na verdade é uma ideologia política de alguns países, de algumas comunidades. Não é o caso desses países aqui da América do Sul, porque não tem nenhum país comunista na América do Sul. Agora eu peguei aqui um trechozinho dessa aqui da mulher, da Márcia, né, da filósofa, um pouquinho sobre o fascismo. Aqui diz: fascista é o termo adequado para definir o representante de um discurso vazio de reflexão, mas cheio de preconceito e ódio, como eu já tinha dito, né? Que assume diversas características estereotipadas. Alguém que, por exemplo, segue um líder destrutivo, aprega ódio, que se identifica com esse líder. Alguém que não tem capacidade de amar, de ter compaixão pelo outro, além de ser incapaz de raciocínios complexos. Fascismo é, nesse livro, um padrão de pensamento caracterizado pela repetição de clichês e pelo esvaziamento da reflexão. O fascista é o sujeito ativo do mal banal, um ativista do mal cotidiano, aquele que distorce as falas alheias, que vive de fazer fake news, de fomentar o racismo e o machismo e se orgulha disso. Ele é um manipulador, alguém que se vê como uma coisa e pensa que os outros também são coisas e não pessoas humanas. Ele é um masoquista e sádico ao mesmo tempo. Então eu coloquei aí, né, esse trechozinho da fala de alguém do sentido da palavra fascista. Vocês viram que essas pessoas que são fascistas são pessoas difíceis de comunicação, porque eles têm uma opinião fechada, só a opinião dele é válida, e eles não deixam, não é? Ultimamente, em 2 lugares do Brasil, esse fascismo que já teve em anos passados, ele estava retornando nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Nos Estados Unidos, tem um problema tão sério que eu estava pensando nisso na discussão que eu estava vendo aqui na Globo News, que teve um presidente que ele perdeu a eleição ano passado e ele tinha umas ideias fixas sobre alguns assuntos, sobre a vacina, sobre a Covid-19, e ele pregou algumas ideias tão doidas, tão loucas nas pessoas, que as pessoas que acreditam no discurso dele não estão tomando vacina. Quer dizer, a ignorância é tanto a ponto de não se protegerem em nome de um ídolo. São pessoas de cabeça fechada que não se deixam ver outro lado da história, outro mundo. Isso é muito perigoso. Existem essas pessoas que não estão prontas para o diálogo e para a discussão. Então, fascista já tem um conceito que é o fascismo, não é? Seu comportamento também é estereotipado. Ele é conservador pela falta de raciocínio e cínico ao mesmo tempo.
A incapacidade de amar, de relacionar-se com o outro, de igual para igual, mostra a lacuna da alimentação oblativa. O outro é apagado mentalmente. Depois pode ser apagado na realidade, já que, segundo a perspectiva fascista, ele não deveria existir. Mata-se uma pessoa e depois rasga-se a placa de rua que leva seu nome, como aconteceu com a vereadora Marielle Franco, que representava tanto para tanta gente. O ódio ao outro se torna a base da subjetividade em um meio mental e emocional de frieza extrema. Esse ódio se expressa na prática discursiva e é estimulado e manipulado por ela. Então você viu aí como é o conceito dessas pessoas. Vocês conhecem a história da Marielle Franco, que era uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada, que até agora ainda não se descobriu a motivação do crime. Vamos ver, palavras que o vento não leva. Isso é importante, gente, a questão do registro. Quando nós falamos registro, o que é registro? Registro é você ir anotando tudo que você vai pensando. Todas as nossas discussões, seria interessante, se vocês quiserem se desenvolver, vão fazendo alguma anotação de algumas informações que vocês receberam. O registro é muito importante para você aperfeiçoar seu trabalho. Ele nos ajuda a fazer questionamentos e descobrir soluções que nos fazem crescer. No entanto, é mais uma tarefa. Mesmo assim, precisamos desenvolver essa prática e vencer a falta de tempo. Anote as atividades desenvolvidas, suas impressões e dificuldades. Como diz a educadora Madalena Freire, o registro de sua reflexão cotidiana significa abrir-se para seu processo de aprendizagem. Então, isso é importante a gente fazer, é uma forma até de diário. Você está transcrevendo aquelas ideias, suas conclusões, a sua forma de ver o mundo. Isso é muito bom porque vai desenvolvendo a sua escrita. Bom, gente, nossa aula termina por aqui e tenham todos um bom dia.